Irmãos, abre a sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20. À medida que você encontrar, eu quero que você feche os seus olhos. Assentado como você está. Vamos falar mais uma vez com o nosso Pai. Pai maravilhoso, Senhor de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Digno, Pai, e merecedor é só o Senhor, Pai, de ser exaltado, de ser entronizado, de ser engrandecido, Pai, porque só Tu és o Senhor, só Tu és Deus. E estamos em Tua casa, Pai, porque queremos compartilhar da Tua santidade, queremos desfrutar da Tua santidade, queremos, ó Pai, nos envolver um pouco mais com o Senhor, com a trindade do Senhor. Queremos nos envolver um pouco mais com o Teu Espírito nesta noite, Pai, e com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Que o Senhor continue a ministrar no nosso coração, ó Deus, falando, ensinando, revelando a Tua vontade, a Tua palavra, Pai, para que possamos crescer diante do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Nós Te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo capítulo 20, começando no versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler um trecho de um texto bíblico que é muito conhecido, que são os 10 mandamentos. Está passando aí até uma novela. Se muitos não gostam que fala que é novela, né, irmão Adilson? Porque se trata de um assunto bíblico, muitos nem gostam que a gente fala que é uma novela. Mas se formos analisar ao pé da letra, o contexto histórico e bíblico, é novela. É novela. Mas o bom é que fala de coisas da Bíblia, fala de coisas de Deus. Amém? O versículo 1 em diante diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? O pastor Dorival começou um assunto sobre idolatria. Hoje nós vamos falar sobre idolatria, mas vamos falar um pouco só. Porque queremos falar um pouco sobre o Deus que nós adoramos, o Deus que nós devemos adorar. Alguém aqui pensa ou crê, acredita que existe crente idólatra? Será que existe crente, filho de Deus, idólatras? Eu adoro a Deus, eu sou de Deus. Alguém acredita nisso ou não? A irmã Cleide, você acredita, Lázaro? Digão acredita, né, Digão? Por quê, irmão? Por que eu estou perguntando isso?
Porque a idolatria ela é um campo muito vasto, muito vasto. O pastor Dorival, com certeza, ele vai falar muitas coisas aqui, muitos e variados tipos de idolatria, coisas que nós podemos adorar, coisas que nós podemos colocar no lugar de Deus, porque a idolatria nada mais é do que você colocar alguma coisa ou algo na frente de Deus, acima de Deus, no lugar de Deus na sua vida. Então, se nós, mesmo sendo filhos de Deus, não observarmos e não atentarmos para a vida de adoração que a gente vive, e não procurarmos realmente saber que tipo de vida espiritual, que tipo de relacionamento nós temos com o nosso Deus, nós podemos viver aquele versículo que Jesus disse: nós não podemos servir a dois senhores, ou vamos amar a um e odiar o outro. E se nós não observarmos a nossa vida e não analisarmos a maneira como Deus espera que nós vivamos para Ele, nós podemos adorar outras coisas, adorar, idolatrar, e às vezes pensar que isso é apenas um gosto, pensar que isso é apenas é algo que faz parte da nossa vida. Eu gosto disso, isso aqui não interfere em nada na minha vida com Deus, não interfere em nada na minha fé, não interfere em nada no meu relacionamento com Deus. Será? Muitas coisas indiretamente interferem na nossa vida com Deus, e por isso muitas pessoas deixam de viver uma vida exclusiva para Deus, ou deixam de viver uma vida exclusivamente para Ele, e colocar Ele como o exclusivo, aquele que é o único digno de receber o meu louvor, a minha adoração, tudo que há de melhor em mim, é Ele que merece. Mas nós não conseguimos trocar e mudar certas situações da nossa vida, porque nós pensamos de certas formas, de certas maneiras, e achamos que isso não tem problema. Nos 10 mandamentos, irmãos, antes de Deus começar a dar mandamentos, leis para o povo, Ele falou algumas coisas antes. Ele falou aí, no versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus citar os 10 mandamentos, escrever lá na pedra para Moisés os 10 mandamentos, Ele escreveu isso aqui para Moisés. Ele falou isso aqui para Moisés: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por quê? Por que Deus, antes de lançar ao povo algumas leis, Ele faz questão de lembrar o povo que Ele é o Deus daquele lugar, o Deus daquele povo? Por quê? Porque Deus, Ele espera que aqueles a quem Ele chamou, Ele redimiu, salvou, transformou e escolheu, faça valer aquilo que Ele fez. Deus, Ele não quer que eu e você simplesmente busque a Ele, simplesmente tenha um relacionamento com Ele por interesses. E hoje, o que nós vemos hoje dentro da igreja? Nós que somos líderes, que observamos a vida das pessoas, que conversamos com muitos crentes, e observamos também a vida de muitos crentes, nós observamos nos últimos dias que há vários tipos de relacionamentos de crentes com Deus. O verdadeiro relacionamento que Deus espera que o crente, que o filho dele tenha com Ele, está, irmãos, em defasagem a cada dia. Cada dia que passa, o nosso relacionamento, a maneira de nós nos relacionarmos com Deus, está fraca,
está muito fraca. Nós praticamente precisamos de Deus, nós praticamente necessitamos de Deus, praticamente olhamos para Deus como alguma coisa que nós precisamos, e não alguém que nós precisamos ter, e que nós queremos ter perto, que nós queremos viver perto, que nós precisamos viver perto. E por isso Deus, antes de lançar os 10 mandamentos, Ele faz questão de lembrar: ei, eu sou Deus, eu sou o Deus de vocês, foi eu que tirei vocês da terra, do Egito, foi eu que libertei vocês da escravidão do Egito. Você já parou para pensar que quando Deus te chamou, quando Deus nos chamou, Deus não olhou se eu merecia, não olhou se você merecia, Deus não pediu para eu e você observar qualquer lei, qualquer mandamento da palavra. Você já parou para pensar nisso? Deus ele não pediu para mim: ô Carlos, está vendo aqui, ó, João 3,23, está vendo aqui, ó, esse texto aqui de Deuteronômio, esse texto aqui de Êxodo, você precisa obedecer, senão eu não vou te salvar, senão eu não vou te libertar, senão eu não vou te dar uma nova vida. Simplesmente Deus nos amou, irmãos. Simplesmente Ele nos amou e Ele nos tirou do lugar de miséria, de uma situação de miséria, de uma situação onde talvez nem nós mesmos dávamos valor em nós, mas Ele olhou para nós e nos tirou da situação que nós vivíamos. E quando Ele fala ao povo que Ele é Deus, Ele fala simplesmente porque Ele deseja que o povo entenda que Ele merece, irmãos. Ele merece ser exclusivo. Ele merece. Se partir do princípio daquilo que Ele fez por mim, olhando para aquilo que eu posso oferecer para Ele também, Ele merece ser o primeiro, em todo momento, em toda e qualquer circunstância, Ele merece ser o primeiro, Ele merece. Então Deus, antes de pedir para mim e para você obedecer a Ele, obedecer ao mandamento dEle, Ele tirou eu e você lá da lama, tirou eu e você lá do pecado, Ele nos tirou, Ele nos libertou, e Ele simplesmente nos tomou pelas mãos e tirou do lugar onde nós vivíamos. E se você for observar, analisando por esse ângulo, por essa visão bíblica, você vai ver que os 10 mandamentos, irmãos, não foi dito para o povo para salvar. Os 10 mandamentos eles não são palavras ditas para nós para nos salvar. São regras de relacionamento, regras que Deus colocou para o povo poder se relacionar com Ele. Não são regras que Deus colocou simplesmente para que o povo pudesse ser salvos. Não. Porque o povo já era dele. Ele já tinha escolhido o povo já pertencia a Ele. O que Ele queria era se relacionar com esse povo. O que Ele queria era que esse povo aprendesse a se relacionar com Ele do jeito que Ele é, do jeito que Ele merece, do jeito que Ele é digno. E por isso nós, olhando para o primeiro mandamento, nós vemos o porquê que Deus fala. Por que Deus fala que Ele é o único e que não é para fazer imagem nenhuma? Porque nós precisamos entender que Deus merece de nós a exclusividade. Por isso que eu digo que hoje o nosso relacionamento com o nosso Deus, com aquele que nós falamos que é o nosso amigo, nosso companheiro, nosso Salvador,
libertador e tantos adjetivos nós entoamos para Ele dia após dia, mas na prática, irmãos, nós não vivemos, nós não conseguimos viver, porque nós conseguimos dividir Deus, conseguimos trocar Deus por coisas muito banais, baratas, coisas que não têm sentido na nossa vida, não tem sentido. Quantas pessoas que nós ficamos sabendo que dias de culto fica em casa, porque está passando alguma coisa interessante na TV. Dia de terça-feira também, viu, pastor Evandro? E o pior é que tem irmãos que vêm e falam para nós, eu não fui lá no culto terça-feira, pastor, porque eu não podia perder o capítulo, aquele capítulo, pastor, eu não podia perder, o que estava passando na televisão era mais importante para ele do que estar na casa de Deus, para adorar a Deus, cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Isso é uma das coisas que nós, muitas vezes, trocamos, muitas vezes. Eu conheço muito fanático por futebol, aqui não, irmãos, aqui eu não conheço, eu conheço poucos. Aqui eu conheço poucos. Mas onde eu morava, de domingo o pastor lá, quando era horário de verão, ele não muda o horário, igual o pastor Dorival muda, ele não muda. E se o time dele tivesse numa final no domingo à tarde, você não ia ver ele na igreja, você não ia ver, porque ele dava prioridade para o time dele. A prioridade era assistir o jogo do Corinthians, a prioridade era assistir o jogo do São Paulo, essa era a prioridade. E Deus fez e faz tantas coisas na nossa vida, realiza tantas coisas na nossa vida, cuida de nós de uma maneira tão misericordiosa, e nós não paramos para pensar o porquê de tanto amor. Nós não paramos para analisar o porquê de tanto amor, de tanta compaixão, de tanta misericórdia. Às vezes nós não paramos para pensar. E por nós não pararmos para pensar e analisar como Deus nos ama, nós não damos importância no nosso relacionamento com Ele, na maneira de como nós devemos nos relacionar com Ele. Nós não damos importância. E nisso, indiretamente, é como se nós disséssemos para Deus: Deus, valeu, o Senhor cumpriu a sua obrigação de me abençoar, porque agora eu sou teu filho. Indiretamente é isso que nós falamos, muitas vezes, para o nosso Deus. Por não conseguirmos viver uma vida de exclusividade, não colocarmos Ele como o nosso Deus exclusivo na nossa vida. Não foi à toa que Jesus também disse que nós não podemos servir dois senhores. Não dá para nós servirmos dois senhores, Jesus disse. Jesus ele até disse lá a respeito do dinheiro, que muitos amam o dinheiro. Para muitos, o Deus deles é o mamon, Jesus disse. É a grana, é o dinheiro. E até nisso, irmãos, muitos de nós deixamos de dar a Deus a exclusividade. Quantas pessoas que eu conheço hoje, que poderiam estar vivendo uma vida abençoadíssima com Deus, e não estão, sabe por quê? Porque a prioridade deles era fazer hora extra, ganhar muito dinheiro, e o chamado ministerial, o trabalho ministerial na casa de Deus, a vida com Deus, foi ficando para trás dia após dia. E hoje são pessoas, se você for visitar eles lá em Araçatuba, são pessoas que não falam nada, a conversa deles
não é mais aquela conversa de alguém que ama a Deus, de alguém que está preocupado com as almas, de alguém que está preocupado com a obra de Deus, de alguém que está envolvido na casa de Deus. Por quê? Porque deram prioridade para a pessoa errada, ou para a coisa errada. Quando nós não conseguirmos, irmãos, viver uma vida debaixo da submissão de Deus, debaixo da orientação de Deus, colocando Deus no centro e deixando Ele nos conduzir, é perigoso. Nós podemos ir para o céu, podemos ir ainda para o céu, mas deixarmos de viver muitas coisas e de desfrutarmos de muitas coisas de Deus e que Deus tem preparado para nós enquanto vivermos aqui. E o que nós vamos ser no céu vai ser o reflexo daquilo que nós vivemos aqui hoje. E se nós não conseguirmos, se nós não lutarmos, não nos esforçarmos para colocar o nosso Deus como único e exclusivo, e tentarmos colocar Ele como centro da nossa vida, podemos perder muitas e muitas coisas, principalmente perdermos a vida espiritual, a porção espiritual que Ele preparou para cada um de nós. E é isso, irmãos, isso principalmente que a igreja de hoje tem perdido, por não conseguir viver e colocar Deus como o seu primeiro, o seu alvo, o seu centro. Abra comigo a sua Bíblia, mas deixa aberta em Êxodo, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4. E o 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse texto de Deuteronômio, irmãos, para o judeu é o Shema que eles chamam. É um texto que eles recitam todas as manhãs, todos os dias. Alguns judeus têm esse texto escrito nos umbrais das portas de suas casas, na entrada, dentro da própria casa deles, em janelas, em lugares de destaque, como forma de lembrar que Deus, Ele é único Senhor. Ele é o único Senhor. E Deus, ao escolher um povo, Ele deseja ser assim. E a Bíblia diz aí em Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Jesus, Ele recitou esses textos quando Ele esteve aqui na terra. E quando a Bíblia fala de amar a Deus aí, quando Deus pede para ser amado aí, está falando do relacionamento que Ele quer ter com o seu povo. E não é apenas um relacionamento que envolve o sentimento, irmãos. Não é apenas do meu sentimento e do teu sentimento que Deus está preocupado. Porque amor não é só sentir, não é só sentimento. Amar a Deus também é decisão,
é escolha amar a Deus. E amar a Deus do jeito que Deus quer é a gente escolher colocar Ele como nosso primeiro, como nosso exclusivo Deus. Então nós precisamos sempre lembrar como Deus nos salvou e nos libertou, mesmo a gente sem merecer. Ele tem esse direito, Ele tem esses dois direitos, de ser o exclusivo e de ser honrado, de ser amado e de ser adorado, e de ser venerado por nós o tempo todo, o tempo todo. Caso contrário, irmãos, que valor, qual é o valor da obra que Deus fez na minha vida? Qual é o valor da obra que Deus fez na nossa vida? Não tem valor. Se nós não valorizarmos, deixando de viver para nós mesmos e tentando viver aquilo que Deus espera que a gente vive. Então, quando Deus nos salva e nos chama para viver um relacionamento com Ele, Ele espera que a gente siga as suas orientações, que a gente siga as suas ordens, siga a sua palavra, siga a sua vontade, siga o seu desejo. Procure saber qual é a sua vontade, procure saber quais são os seus desejos para a sua vida, para a nossa vida. Hoje em dia, poucos perguntam para Deus se isso ou aquilo é a vontade de Deus. Poucos oram assim hoje. Poucos entram na presença de Deus preocupados em saber se o que vai fazer é da vontade de Deus ou não, se o que vai realizar é da vontade de Deus ou não. Mas o que nós nos preocupamos é se Deus vai abençoar ou não o que nós vamos fazer, o que nós pretendemos fazer. Por isso, nós não podemos, irmãos, não podemos abrir mão de tentar, de lutar, de nos esforçar para tentarmos viver uma vida melhor na presença de Deus. Eu não sei se você já parou para meditar o privilégio que você tem, que nós temos. Nós temos o privilégio de conhecermos, de podermos nos relacionar com um único Deus, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus. Às vezes eu paro para pensar, olhando para quem eu sou, eu falo: Deus, por quê? Por quê? Se você olhar para você, olhar para a miséria que é o nosso coração, e olhar para a santidade e a grandeza desse Deus que nós dizemos que amamos, nós, irmãos, vamos tentar morrer toda hora, vamos tentar apagar o nosso eu toda hora, todo momento, todo instante, para deixar o amor dEle, a graça, a bondade dEle refletir na nossa vida, por tudo aquilo que Ele representa, ou pelo menos tenta representar na nossa vida. E quando nós não conseguimos, Deus Ele não pode, Ele não consegue fazer, realizar e cumprir o propósito dEle na minha vida e na tua vida. Ele não consegue. Muitas pessoas às vezes não entendem por que certas pessoas alcançam uma vida com Deus e outras não. Alcançam uma vida diferente com Deus, uma vida melhor com Deus e outras não. Um dia eu ouvi um pastor dizendo que uma irmã chegou nele e pediu para ele compartilhar com ela um pouco da unção dele. Uma irmã chegou e pediu: pastor, compartilha um pouco da tua unção comigo. Eu quero. O Senhor tem muita unção, você não pode compartilhar um pouco comigo? Ele falou: é impossível. É impossível. A unção que eu tenho
é porque eu paguei um preço para tê-la. Se você quer ter a unção que eu tenho, você precisa pagar o preço que eu paguei. Você precisa viver e passar um pouco do que eu passei diante de Deus para você alcançar, para você ter, para você desfrutar dessa unção que eu tenho, desse relacionamento que eu consigo ter com Deus. E as pessoas querem as coisas fáceis, de graça. As pessoas querem receber de graça, sem preço a pagar. É assim que as pessoas querem receber de Deus. Mas não é assim que Deus espera que eu e você se relacione com Ele. Não é assim. E se nós não cuidarmos do nosso relacionamento com Ele, irmãos, poderemos adorar até nós mesmos. O apóstolo Paulo ele fala a Timóteo que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmo. Homens que amam a si próprio. Hoje, quantas pessoas, irmãos, que amam o seu próprio eu? Existe uma palavra, hedonismo. Alguém conhece o que é hedonismo? Alguém já ouviu falar? Hedonismo? Ninguém, irmãos. Hedonismo é a pessoa que ama a si mesmo e ama viver uma vida só de prazer. Se tudo que ela fizer não tiver prazer, não vale a pena. Sentir desprazer por uma pessoa hedonista é o cúmulo, é a miséria. É a miséria. Vocês já ouviram a palavra ególatra? Ególatra, egolatria. Alguém já ouviu? Como, irmã? Egolatria é adoração a si próprio. Vem do ego, eu. Centrismo, sou o centro da atenção. Eu. Amém? Eu creio que não tem nenhum ególatra aqui hoje, né? O ególatra é aquele que ama o seu eu. Tudo o que ele faz é baseado no seu eu. É para satisfazer o seu eu, o seu ego, a sua vida, o seu ser. Muitas pessoas fazem as coisas falando o que está fazendo para Deus, mas faz para satisfazer o seu eu. Muitas pessoas servem a Deus simplesmente porque querem receber um aplauso, um elogio, um tapinha nas costas, porque ela quer satisfazer o seu eu. Esse é o famoso ególatra, que vive uma vida de egolatria e não sabe, que está amando o seu próprio eu, que está vivendo em prol de receber elogio e louvor apenas para si, ao invés de transferir aquilo que ele faz e aquilo que as pessoas falam para Deus. Ele até diz às vezes: mas a glória é de Deus. Lá no fundo ele está dizendo: mas eu sou bom também. Se não fosse eu, essa música aqui não ia sair, Davi. Não ia sair legal assim, se não fosse eu. E com isso, irmãos, muitas pessoas, até mesmo no reino de Deus, vivem assim. Não conseguem transferir para Deus o louvor e a glória que é devido a Ele. Não conseguem transferir para Deus o que é dele. Porque se eu e você fazemos qualquer coisa no nome de Deus, para Deus, na presença de Deus, mesmo que Deus conseguiu usar o meu talento, o teu talento, as nossas habilidades,
Mas nós não faríamos se não fosse Deus, se não fosse a capacitação de Deus, se não fosse a unção do Espírito Santo de Deus em nós. Muitas coisas nós não faríamos para Deus. E mesmo que você faça algo que é simples, que você fez pela sua capacidade, que você sabe que aquilo lá nem precisava do Espírito Santo, e aquilo lá foi feito na obra de Deus, você não precisa, irmãos, receber elogio. Nós não precisamos receber elogio, não precisamos. Jesus disse para nós tomar mais cuidado com esse tal de elogio. Ele disse que aquilo que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, ela não precisa ficar sabendo. E se nós, como igreja, como filhos de Deus, que servirmos a Deus, não pararmos para analisar a nossa vida, nós podemos viver assim. Podemos viver mais preocupados em amar a nós mesmos, em honrar e agradar a nós mesmos. Quantas pessoas que hoje amam tanto o seu corpo que morrem por causa do corpo. Quantos jovens já morreram em academias ou por causa de um exercício físico? Não estou pregando contra essas coisas, irmãos, pelo amor de Deus, não pensem mal. Não estou pregando contra, porque é saúde também, é saúde. Se você puder fazer qualquer exercício físico, é saúde, mas tome cuidado para não adorar a si mesmo. Tome cuidado para não colocar isso acima de Deus. Quantos de nós não conseguimos pagar o preço, irmãos, de um jejum? Quantos de nós não conseguimos pagar o preço de um jejum que, no conceito teológico, não podemos nem chamar de jejum, mas de uma consagração de alguma coisa que nós gostamos? Quando o Espírito Santo pede para nós consagrarmos a Deus alguma coisa que nós gostamos de beber, alguma coisa que nós gostamos de comer, e nós pensamos, nossa, se eu ficar sem aquele cafezinho, você já pensa que você vai ter dor de cabeça no outro dia? O Igor está dando risada. E quantos de nós, irmãos, não conseguimos pagar o preço, assim, simples, deixando uma coisa simples da vida para Deus? Não conseguimos pagar. Se o líder do ministério fala que vai fazer jejum, tem irmãos que já coça a cabeça. Misericórdia, irmão. Misericórdia, pastor. Vai ter jejum, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, Senhor. Isso é para a gente ter uma noção de como nós gostamos de nós. Como nós gostamos de satisfazer a nós mesmos. Como nós gostamos de alimentar a nossa vida. Nós gostamos, porque é gostoso. Comer é gostoso, beber uma Coca-Cola é maravilhoso, né, Paulo? Mas quantas vezes o Espírito Santo tenta falar no nosso coração, pedindo algo para nós, pedindo para a gente estreitar o nosso relacionamento com Ele, sacrificando alguma coisa, abrindo mão de alguma coisa, e nós não conseguimos. E nós não deixamos, porque nós pensamos na dor de cabeça, pensamos no mal-estar que vamos ter, pensamos que vamos ter tontura, pensamos que não vamos aguentar, pensamos em tudo isso, em muitas coisas nós pensamos. Mas Jesus, lá naquele jardim, Ele não pensou, Ele não ficou pensando, Ele aceitou, irmãos, pagar aquele preço lá, para mim e para você. Aí, para Deus,
nós não pagamos nada. Nós não queremos pagar nada. Nós não queremos sacrificar nada mais. E é assim que está sendo, irmãos, infelizmente, o relacionamento de Deus com a igreja. Ou melhor, da igreja com Deus. Eu sei que tem irmãos que pagam preço ainda. Eu sei que tem irmãos que se preocupam em ouvir a Deus e tentar praticar cabalmente aquilo que Deus falou no seu coração. Eu sei que tem pessoas assim ainda, mas eu sei que a maioria de nós restringimos a voz de Deus, o querer de Deus para nós. Aí quando viemos para a casa de Deus, não conseguimos sentir nada. Ouvimos pessoas falarem línguas, pessoas serem cheias, pessoas conseguirem terem um contato tão gostoso com Deus, uma experiência tão gostosa com Deus, e eu penso, nossa, parece que não está acontecendo nada nesse lugar. E às vezes culpamos muitas coisas, culpamos um monte de coisa, mas não culpamos nós, não culpamos, porque achamos que a maneira que nós vivemos está boa, que a maneira que nós nos relacionamos com o nosso Deus até aqui está muito bom. Então eu vou continuar vivendo assim, eu vou continuar buscando a Deus assim. Mas se quisermos mais de Deus, se quisermos conhecer mais a Deus, se quisermos termos um encontro mais estreito com o nosso Deus, precisamos aprender, irmãos, que servir a Deus, se relacionar com Deus, precisa pagar o preço. Precisa. Quando eu estava estudando isso aqui, me veio à mente por várias vezes, irmãos. Por várias vezes veio à minha mente o dia em que Moisés se encontrou com Deus lá no monte. Quando Moisés se espantou quando viu uma sarça se queimar e não se consumir. E curioso, ele foi lá ver por que aquela sarça não estava virando cinzas, como era costume naquele lugar. E quando ele se aproximou daquela sarça, ele ouviu uma voz falando com ele, chamando ele pelo nome e pedindo para ele: tire as sandálias dos pés, Moisés. Tire as sandálias dos pés, Moisés. É a primeira palavra que Deus fala para Moisés. Porque o lugar onde você está aqui é santo. Porque aqui onde você chegou, Moisés, é santo. Aqui é diferente, Moisés. Aqui o lugar é diferente. Então você não pode entrar com a sandália da mentira. Você não pode entrar com a sandália do egoísmo aqui, Moisés. Você não pode entrar com a sandália da falsidade. Você não pode. Você precisa se arrepender. Aqui você não pode entrar de qualquer jeito, Deus falou para Moisés. Porque Deus, o Deus de Moisés, o meu Deus e o teu Deus, é santo. É santo. Santo, santo, santo. E por nós não conhecermos essa santidade que Moisés pôde presenciar, não uma vez, mas várias vezes, nós entramos na presença dEle, vivemos na presença dEle, chamamos, convidamos Ele para andar conosco diariamente, irmãos, de qualquer jeito, de qualquer jeito. E Deus espera que a gente perceba que é necessário melhorar, é necessário
crescer, é necessário avançar, é necessário desejar algo mais. Mas porque nós precisamos pagar o preço de tirar a sandália de muitos pecados, nós não queremos crescer, não queremos melhorar, não queremos conhecer Deus melhor, não queremos conhecer outra face de Deus, não queremos, porque nós não queremos pagar preço nenhum, não queremos. Jesus, ele disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? E é assim que nós temos que viver, irmãos. É assim. Porque foi esse Deus que tirou você lá daquela lama onde você vivia. Foi esse Deus que nos tirou da lama de pecado. Foi esse Deus que nos redimiu, que nos libertou de toda e qualquer escravidão, de vícios, de pecados, todo e qualquer domínio. Ele nos libertou. Foi esse Deus. Foi esse Deus santo, puro, limpo, que espera ter um lugar sagrado, espera que o nosso ser seja sim o templo sagrado para Ele. Aquele templo que Moisés preparou, que o Salomão preparou, que o Zorobabel, o Josué, o Zacarias, o profeta, ajudaram a restaurar. Não é mais aquele templo santo e sagrado que Deus quer derramar a glória dele. É você. É você. Mas se ele não for santo, sagrado, consagrado, Deus, ele não pode. Ele não pode. Por isso vivemos uma vida parcial. Vivemos uma vida espiritual parcial com Deus. Desculpem a palavra. Mas vivemos uma vida espiritual de migalhas com Deus. É assim que vivemos. É assim. Porque é assim que muitos de nós nos relacionamos. Quando nós gostamos muito de alguém, quando nós amamos muito alguém, gostamos muito de estar perto de alguém e não conseguimos, sentimos falta, sentimos saudade, fazemos o possível para nos encontrarmos com essa pessoa, pagamos o preço que for para nos encontrarmos com essa pessoa, pagamos o preço que for para vermos, para entrarmos em contato com essa pessoa, nem que for por WhatsApp, para podermos falar com ela. Pagamos o preço que for para podermos chamar a atenção dela e saber que podemos ainda se relacionar com ela. E se nós amamos a Deus, se nós dizemos, se nós declaramos que nós amamos a Deus, por que que nós não queremos estar mais perto de Deus? Nós cantamos: abraça-me, abraça-me, abraça-me. Mas não sabemos o preço que temos que pagar para Deus poder nos abraçar. Às vezes Deus não consegue te abraçar no momento que você chega na casa dele, porque a gente chega às vezes de qualquer jeito aqui e já quer que Deus te abrace.
lá na nossa vida lá fora, queremos que Deus nos abrace às vezes, mas Ele não pode, Ele não consegue. Porque nós não pagamos o preço, irmãos. O mesmo preço que nós pagamos às vezes para estar perto de alguém que a gente gosta. Eu pago o preço se for necessário para estar perto da minha mulher. E eu sei que quem tem esposa, quem tem maridos, paga o preço que for para estar perto dele, perto dela. O pai e a mãe, nem se fala. Mas perto daquele que preparou para nós um lugar na eternidade. Aquele que preparou um lugar para nós, para passarmos a eternidade com Ele. Nós não nos esforçamos para pagar um preço um pouco maior. Nós não nos esforçamos. E Ele espera, todo dia. Ele espera, todos os dias, irmãos. Todos os dias. Nos ver tentando subir um degrau a mais para se aproximar dEle. Ele espera. Ele espera. Então não espere chegar o problema para lembrar que Deus te ama, que Deus cuida, que Deus é fiel. Não podemos esperar chegar o obstáculo. Não podemos esperar. Não podemos esperar entrar no deserto para lembrar que tem um Deus que pode nos livrar do deserto. Porque pode ser tarde. Pode ser tarde. E não é assim que Deus espera ser amado. Não é assim que Deus espera ser lembrado, irmãos. Não é assim que Deus espera ter a atenção nossa. Não é assim. Não é assim. Não é dessa forma que Deus merece receber a nossa atenção. Não é. Voltando em Êxodo, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima da terra, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. A nossa vida com Deus, irmãos, a nossa vida com Deus, ela precisa ter algumas características espirituais, alguns aspectos espirituais que devem fazer parte da vida de um filho de Deus. O filho de Deus, ele precisa ter algumas particularidades que Deus ama ver, que Deus sempre deseja ver e espera ver. Quando Ele pede para não fazer, não levantar, não criar outro Deus e não amar outra coisa a não ser Ele, é porque Ele espera que a gente tenha o princípio da adoração, o princípio da obediência. Ele espera de nós. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, que somos de Deus, que pertencemos a um Deus, é prazeroso viver uma vida de adoração. É prazeroso viver e se esforçar para viver uma vida de obediência, pagar o preço para obedecer. E a vida de adoração, a vida de um adorador, você não pode comparar apenas a um músico que sabe tocar ou cantar
e que sobe ali para ministrar a Deus o dom que Deus deu a ele. A adoração, ela vai mais além do que a gente saber tocar um instrumento ou ter uma voz bonita, afinada para cantarmos. Algumas pessoas adoraram Jesus sem abrir a boca. Adoraram Jesus sem falar uma palavra. Algumas pessoas adoraram Ele dessa forma. E dessa forma, Deus espera ser adorado por nós. A adoração é uma postura que deve vir de dentro do nosso coração. É uma postura que deve fluir do nosso coração. Quando nós conseguimos nos render aos pés do nosso Deus, reconhecer que Ele realmente é o nosso Deus. E que nós estamos ali porque nós amamos estar ali. Porque é prazeroso estar ali perto dEle. Adoração é quando nós vamos até Deus sem intenção nenhuma, irmãos, sem intenção nenhuma, mesmo sabendo que Ele pode, sem intenção nenhuma de receber nada. Mas você pensa, eu quero adorar a Deus, eu quero estar perto de Deus agora, hoje, nesse momento, porque eu quero adorar a Deus, porque eu quero sentir a presença de Deus. E não ir até Deus simplesmente sabendo que se você adorar, Deus Ele pode te retribuir. Se você adorar, se você buscar, Deus Ele pode te dar. Se você buscar, se você procurar, você pode achar alguma coisa nele. Mas adoração é quando eu e você se apresenta, se aproxima dele com a intenção primária, simplesmente para estar ali aos pés dele, para adorar ele, para reconhecer quem ele é, para falar para ele o que ele é, o que ele representa. É isso. Esse é um princípio que quando Deus fala para o povo não adorar outros deuses, o povo tem que entender. Se não é para adorar outro Deus, então eu tenho que adorar. Eu tenho que adorar. Eu preciso adorar. Eu preciso venerar, eu preciso reverenciar. Eu preciso me lançar. Eu preciso me entregar. Eu preciso oferecer alguma coisa. Eu preciso. Porque o meu Deus merece alguma coisa também. Não podemos simplesmente buscar o nosso Deus pensando em extrair apenas. Eu vou a Deus porque de Deus eu posso extrair o que eu quero. Posso extrair glória, poder, milagres. Mas eu preciso ir a Deus, aprender a ir a Deus. Como muitas pessoas se apresentavam diante de Jesus e ofereceram a Ele alguma coisa de valor, simplesmente se ajoelhando, se dobrando, se prostrando diante da sua majestade, diante da sua grandeza, reconhecendo quem Ele é. Quando eu e você conseguimos oferecer a Deus um pouco daquilo que nós temos, quando você consegue oferecer a Deus, quando você consegue fazer algo, e no seu coração sinceramente você está dizendo, Deus, isso aqui eu estou fazendo, sinceramente, Senhor, é para Ti, isso aqui é para Ti, Deus, eu quero abrir mão disso aqui, Deus, para Te adorar, porque eu quero Te adorar, Senhor, porque o Senhor é muito mais precioso, o Senhor é muito mais valioso, Senhor. Irmãos, o nosso Deus Ele é tão valioso, mas nós fazemos dele um ser barato, quando nós não pensamos que a adoração pode e deve ser um alimento, deve fazer parte do nosso caráter,
nossa personalidade espiritual. É algo que eu não posso abrir mão. Eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso. E quando nós não abrimos o nosso coração para nos aproximarmos de Deus assim, quando nós não abrimos o nosso coração para aprendermos a vir para a casa de Deus em primeiro lugar, pensando assim, e não simplesmente pensando nos problemas, eu estou indo lá para resolver o meu problema. E hoje muitos pastores e muitas igrejas estão oferecendo um Deus assim. Vem aqui que você vai receber isso. Vem aqui que Deus vai te dar isso. Vem aqui que você pode receber aquilo. Muitas pessoas, muitos pastores e muitas igrejas mostram um Deus assim. Um Deus baseado naquilo que pode dar, baseado naquilo que tem, e não naquilo que Ele é, e não naquilo que Ele deve representar. Se nós não nos atentarmos para a nossa vida espiritual, para a maneira como nós devemos honrar e adorar o nosso Deus, nós buscamos a Deus dessa maneira, e é esse Deus, é essa visão de Deus que nós temos, é essa visão de Deus que nós transmitimos para as pessoas, é essa visão. Se não tem o que quer, então não tem Deus. Se não recebeu o que quer, não tem Deus. Não é bem assim. E o adorador, ele não se preocupa. Ele não se preocupa, irmãos. Ele não se preocupa se ele vai receber ou não, se ele vai ser abençoado ou não. Ele não se preocupa. Ele se preocupa em querer Deus, em saber que Deus quer Ele, em saber que Deus quer derramar mais dEle em sua vida. Um dia, orando, eu fiz uma pergunta para Deus. Naquela noite, orando a Deus, eu senti a presença de Deus tão maravilhosa na minha vida, e eu senti a necessidade de fazer algo mais para Deus. E sentindo a glória de Deus, eu falava para Deus: Deus, eu preciso te servir mais, eu preciso fazer mais para te honrar, eu preciso oferecer algo mais para Ti, Senhor. Mostra para mim o que eu posso fazer a mais para Ti. Aí eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Alguém já perguntou isso para Deus? Eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? E para minha surpresa, eu ouvi uma voz bem suave naquela noite, falando no meu coração: eu quero você. Eu quero você. Não quero nada do que você tem. Não quero nada do que você pode oferecer. Não quero nada do que você pode me dar. O que eu quero é você. É a sua vida. É o seu coração. É o seu eu. É o seu ser. Jesus morreu numa cruz para nos comprar, para que Deus possa nos ter para Ele. Por isso Jesus morreu numa cruz. Por isso. E não vai valer a pena nós tentarmos fazer um monte de coisa, fazermos muita coisa para Deus ou para nós mesmos. Ajuntarmos muitas coisas aqui na terra, não vai valer a pena. Jesus disse: não vai valer a pena se a nossa alma se perder, se o nosso coração se perder. Aonde nós temos juntado o tesouro? Aonde nós temos colocado o nosso coração? Aonde? Onde eu e você
temos nos prostrado para adorar, reconhecer Deus, que existe Deus, que ama a Deus. De que maneira nós temos vivido com Deus? De que maneira você tem vivido com Deus? De que forma? Coloque-se de pé diante do Senhor. O pastor Evandro está por aí? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu quero que você reflita na sua vida com Deus agora. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa hora. E veja se você realmente tem Deus como seu único e exclusivo. Ou se você tem dado espaço para outras coisas dentro do seu coração. Se Deus esquadrinhar o seu coração agora, fazer dele uma tábua de xadrez, mas com quadradinhos bem pequenininhos, será que ele vai encontrar somente as porções dele? Ou será que vai ter poucas porções dele aí? Poucos quadradinhos formados, ocupados por ele? Ou será que todo o seu coração, esquadrinhado por ele, pertence somente a ele? Se ele te pedisse algo agora, se ele te pedisse algo nessa noite, se é que ele já não tem pedido isso para você, como você vai reagir? Como você reagiria diante dele? Qual seria o seu argumento diante de Deus? Diante do teu Salvador, do teu Libertador, diante daquele que morreu lá na cruz do Calvário, sem perguntar, sem hesitar, sem se preocupar se eu merecia ou não. Simplesmente ele se entregou para mim, por mim, para me salvar, para que eu tenha ele dentro do coração. E uma vez que eu aceitei a ele, ele espera que ele seja o centro do meu coração. Ele espera que eu tenha ele como único e exclusivo na minha vida. Deixa Deus ocupar o lugar dele no teu coração, irmão. Deixa o Espírito Santo realmente encontrar no teu coração o altar que ele quer encontrar. Não troque Deus, não divida Deus. Não deixe Deus ser o segundo ou o terceiro na sua vida. Não deixe. Não deixe. Não deixe o mundo, o diabo, as circunstâncias te enganar, ou até mesmo mentir para você a respeito de Deus. Vale a pena pagar o preço, irmãos. Vale a pena deixar de viver para nós mesmos e viver para esse Deus tremendo e maravilhoso, que merece toda a glória, que merece toda a honra, que merece todo o louvor. Ele merece. Ele merece. Somente Ele é digno de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser entronizado. Somente Ele é digno. Nós temos que nos desaparecer o tempo todo. João Batista disse que eu diminua cada vez mais e que Ele cada vez mais cresça, se torne maior cada dia mais na minha vida.
Mas para isso é preciso ter um relacionamento estreito. É preciso aceitar entrar no caminho estreito com esse Deus santo, perfeito, justo, reto, para que Ele consiga te colocar no lugar, para viver as circunstâncias que Ele preparou para você conseguir viver tudo que Ele preparou para você aqui nessa terra. Pagar o preço de largar coisas simples, coisas pequenas, coisas que você sabe que Deus já conversou com você, que Deus pode a partir de hoje pedir para você tirar da sua vida, por amor a Ele, por amor à presença dEle, por amor a Ele próprio, como um ato de louvor e de adoração a Ele, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Te louvamos, Senhor, pois sabemos que o Senhor é exclusivista. O Senhor não divide a tua glória. Por isso a tua palavra é tão clara. Por isso a tua palavra ela é tão direta. Quando está escrito que o Senhor não divide sua glória com ninguém. Por isso todos nós que estamos aqui devemos prestar culto único e exclusivamente ao Senhor. Pai, perdoa-nos se nós temos colocado outras imagens, entre aspas, que acabaram se tornando deuses, acima ou no mesmo patamar que o Senhor tem ocupado nas nossas vidas. Hoje nós não taxamos e nem enxergamos dessa forma que idolatria são somente imagens de escultura feitas por mãos de homens, como diz a tua santa palavra, mas nós vemos pessoas colocando empresas, trabalho, filhos, esposa, lazer, dinheiro, a busca incansável pelo dinheiro, pelas finanças, pelo bem-estar, e elas têm colocado todas essas atividades como sendo deuses na sua vida. Nós nos arrependemos, ó Pai, se agimos dessa forma, ou se estamos ainda agindo dessa forma. Por isso, ajuda-nos a entender, pela pessoa do Espírito Santo que mora no nosso coração, se estamos e onde é que estamos errando, para termos a nossa vida consertada e dessa forma colocar a nossa casa em ordem e a nossa escala de valores, e na nossa escala de valores o Senhor realmente volte a ocupar o lugar mais alto, o ponto mais alto da nossa devoção e do culto que nós prestamos. Que o Senhor receba de cada um que está aqui a exclusividade de tê-lo, ó Deus, como único e suficiente Senhor da nossa vida. Por isso, nessa noite nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez a tua santa palavra, uma palavra que traz para nós esclarecimento, uma palavra que traz para nós conhecimento, cobrança também, mas uma cobrança boa, porque essa cobrança ela molda o nosso caráter, forja a nossa conduta como cristão aqui nessa terra, para que quando o nosso grande dia chegar aqui, nós nos encontraremos com o Senhor na sua casa, na glória, na Nova Jerusalém. Obrigado, Deus, por todas as famílias que estão aqui. Que a tua graça
Teu Espírito Santo, Tua presença seja com todos, em todos, sobre todos, hoje e sempre, que possamos Te honrar e Te colocar no melhor e maior lugar da nossa vida. Oramos assim, despedindo os Teus filhos, ó Pai, para que eles possam ir embora, cheios da Tua graça e da Tua glória, e pensando mais em honrar o Senhor do que a matéria, a coisas palpáveis, como diz a Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, oramos para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Pastor Carlos. O culto está encerrado. Dá um uta numas 154 pessoas aí que estão perto de você. Vai em paz. Abençoe-os em nome de Jesus.